Mas é o seguinte, Juliana, a gente ouviu uma avaliação muito importante, muito densa do Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, em cima desses números que desapontam. Agora, desapontam, mas era esperado, né? Você bota 15% nas costas das pessoas. Vai cansando, né? Vai cansando. O PIBão não aguenta. Aliás, não ia ter PIBão esse ano. Ano passado tivemos 3,4%. A gente festejando. Agora, se a gente pegar os últimos 10 anos da economia brasileira, comparar com outros países que a gente admira o crescimento, China cresceu mais de 5%, Índia cresceu mais de 8%, em média, ano. E a gente cresceu 1,8%. Ele citou a ex-presidente Dilma, que arruinou o Brasil e agora é banqueira internacional, ficou até preocupado, mas ela arruinou o Brasil, enfiou a gente numa recessão monstruosa, e agora a gente vê a política monetária trabalhando sozinha, e olha o que acontece quando trabalha sozinha, quando não tem ajuda da política fiscal, porque o governo gasta, e o Congresso gasta e tal, 15% de juros, como você citou o exemplo do Maria Henrique Simonsen agora, e um PIB que virou um PIBinho, né? Vai virar um PIB de 2,1 num bom cenário, né? O Haddad falava em 2,5. Então, a angústia é enorme, né? Porque, de novo, é o tal do voo de galinha. A gente não consegue sustentar esses crescimentos mais altos porque, de novo, o dado divulgado hoje pelo IBGE mostra que o voo da galinha está acontecendo. A gente dá o salto, daqui a pouco a galinha começa a perder a altitude, né? E eu acho que a grande dor que a gente tem no Brasil é saber que a gente sabe como resolver, a gente tem potencial para resolver, né? A gente tem riqueza para isso, a gente é grande produtor de alimento, o grande produtor de energia, e não é possível que a gente não consiga usar esse dinheiro de uma maneira positiva para a gente sustentar esse crescimento. Então, de novo, fica muito claro nesses números do PIB que o juro alto ele está afetando já o setor de serviços e o consumo das famílias, que são os motores do crescimento econômico, e, portanto, a gente vai desacelerar e ano que vem vamos crescer menos e vamos entrar Agora, nessa trajetória, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. No primeiro trimestre, a gente teve um reajuste, eles fazem sempre um recálculo, né? E aumentou 0,2. No segundo, baixou 0,1. Então, a rigor, o ano ficou melhor 0,1. Mas nada garante que esse trimestre, então, é 0,1. Pode ser que seja 0, pode ser que seja 2, 0,2. E aí estavam certos os economistas e a gente está falando de uma frustração e eles podem corrigir para 0,2. E aí tudo que a gente está falando agora pode não ser, porque tem reajuste? Como é que é isso? O importante é a tendência. O cheiro é ruim, né? O cheiro é ruim. Eu acho que para a gente entender, você olha a fotografia e claramente você começa o ano em 1,4, depois vai para 0,3 e agora 0,1. Então, independente se é 0 para lá, 0 para cá, a escadinha, ela é para baixo, ela está evidente. E eu acho que o mais difícil foi que essa última pergunta que eu fiz para o Sérgio, Eneg, é a gente saber que a gente não consegue ter um crescimento sustentado porque a gente não consegue resolver a questão do gasto público, que é uma questão da sociedade, né? Não é só do governo, eu acho que a maior dificuldade que a sociedade tem até de participar desse debate é porque não está todo mundo envolvido, né? É sempre assim, olha, o salário mínimo não pode crescer acompanhando todos os programas sociais, aposentados. Mas a sociedade tem uma desigualdade enorme, a gente tem uma pobreza, né, que caiu, mas que ainda pega 40 milhões de pessoas. Então, eu acho que caiu porque é assim. Se você fizer, você tem o programa, né? Exato. Se você fizer o ajuste que é preciso fazer, talvez você tenha um aumento da miséria. Então, eu acho que o difícil é a gente fazer com que todo mundo possa participar desse debate, né? Porque senão fica essa sensação, bom, então vamos mexer aqui nos programas, mas o judiciário vai continuar com um salário de 100 mil reais, Sim. O Congresso vai continuar com emendas de 50 mil. Né? 50 bi, exatamente, não é mi, né? Então, acho que o que me angustia muito é se a gente vai agora, no ano eleitoral que se aproxima, ter condições de debater caminhos possíveis. Você acredita nisso? Não, eu gostaria que fosse. Então, a angústia é essa. A gente sabe que precisa resolver, mas a gente politicamente não sabe se vamos ter capacidade política de mexer nisso. Porque para a gente ouvir um discurso compatível com o que você está falando, teria que ter um Milei aqui propondo um debate como ele propôs. Ainda que ele tenha proposto de maneira radical, mas ele propôs debater o Estado argentino. Se certo, se errado, ele propôs debater o Estado.
Aqui na eleição de 2018 a gente não debateu o Estado. Na eleição de 2022 a gente não debateu o Estado. Eu não me lembro qual foi a última vez que a gente debateu o Estado, porque não existe nenhum governante que tem coragem de dizer vou privatizar, vou não sei o quê, vou reduzir os programas sociais. Quem que é maluco de falar um negócio desse? E depois que entra, também não faz, porque senão ele perde popularidade e ele já está pensando na reeleição. Então a verdade é que você só viu governante fazer mudança importante quando era vice, porque não tinha voto. Itamar Franco fez o Plano Real porque não tinha nada a perder. Michel Temer fez as reformas importantes porque também não tinha voto. Agora imagina entrando com voto, perspectiva de reeleição, tal, o que acontece? A gente viu o que aconteceu com Dilma, a gente viu o que aconteceu com Bolsonaro. Nós não conseguimos resolver essa equação, né, Juliana? Foi o debate eleitoral, né? Contaminando, ridículo, né, o debate, exatamente. Ridículo, vergonhoso. E eu fico preocupada porque eu fiz essa provocação para o Sérgio do Banco Central tá querendo matar a vaca junto com o carrapato. É porque não dá para imaginar que o Banco Central possa... Talvez essa é uma provocação, tá? Não é uma afirmação. O Banco Central ser tão rigoroso que as expectativas caiam para 3% de inflação. Quando as expectativas caírem para 3% num governo do PT, a economia já vai estar em recessão. E aí, se tiver em recessão, o Banco Central vai ter errado. Porque se ele colocar a economia em recessão, ele vai ter errado a mão. Né? Então, é difícil. É mais um governo do PT que vai ficar soltando o fiscal na outra ponta. Ele aqui apertando e o outro acelerando. E lá. Aí, né? Qual é o limite dessa técnica? Né? Eu acho que isso é uma discussão relevante. Né? Não tem técnica. Juliana Rosa, economia com você, como eu digo sempre, antes fosse, seria mais fácil. E